Pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Olha, a reflexão de hoje será sobre a sabedoria. Se você tem a sua Bíblia próxima da Senhora do Senhor, já pegue aí agora, porque temos algo muito legal para compartilhar com todos. Você sabe que muitas pessoas querem crescer na vida, querem mudar situações nas suas vidas, mas muitas das vezes sem uma preparação. E fica difícil, porque o nosso Deus, ele nos abençoa pela fé. Mas Deus também é um Deus de sabedoria, Deus é um Deus de instrução, de conhecimento. E todo mundo que deseja crescer, tanto espiritualmente ou como na sua vida material, ela vai ter que ter instruções, ela vai ter que ter o entendimento daquilo pelo qual ela quer se destacar. E eu estava lendo aqui o livro de Isaías, capítulo 11, que diz assim, olha, do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, olha aí, ó, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que nós queremos dar a entender hoje é o seguinte, pessoal. Às vezes a pessoa, ela pensa que é somente ela ter fé em Deus. E isso é realmente algo muito importante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que na caminhada, nós temos que também termos uma preparação. Temos que evoluir. Por exemplo, quando Deus ele mandou o dilúvio sobre a terra, ele primeiro instruiu a Noé, explicou até com detalhes como Noé faria a arca, as medidas da porta, as medidas das janelas. Ele explicou até a madeira, o corte, ele foi dando instrução, ele foi orientando, dando ali o entendimento, olha só, o espírito de entendimento, de sabedoria, de conhecimento de como ele deveria de fazer. Deus foi o arquiteto e Noé foi o construtor. Mas o construtor, se ele não tem ali a maquete, se ele não tem a sabedoria, o entendimento do que é para ser feito, o conhecimento, como realizar? E o nosso Deus é assim, ele é um Deus de sabedoria. Você veja que o nosso Senhor Jesus, quando ele entrava nas sinagogas, que ele pregava, que ele falava ali das Escrituras, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, todos ficavam admirados ao ponto de interrogarem uns aos outros e dizerem, vem cá, esse aí não é o filho do carpinteiro? Como assim que tal sabedoria ele tem? Isso nos demonstra, sabe o quê? Que naquela época, ser o filho do carpinteiro era ser um baixo escalão ali no meio deles. E pela sabedoria do nosso Senhor Jesus, eles ficavam admirados que, como filho do carpinteiro, poderia ter o conhecimento que tinha, poderia ter, sabe, a sabedoria que tinha. Eles se admiravam com tudo. E é isso que nós queremos dar a entender. Você veja que ele sempre foi instruído, nosso Senhor Jesus. Ele sempre teve uma sabedoria diferenciada. Ele sempre teve um conhecimento vasto das Escrituras e de todas as coisas. E nós que seguimos ao Senhor Jesus temos que ser igual a ele para sermos seus discípulos. Porque o mesmo Espírito que repousou sobre o nosso Senhor Jesus é o Espírito que nós temos recebido. Então nós devemos de nos aprimorar assim no nosso conhecimento das Escrituras e também das coisas que queremos realizar na vida. Devemos de ter, sabe, sabedoria, devemos de ter entendimento para que possamos, sabe, traçar rumos diferentes. Você veja que naquela época, sabe, as pessoas não apenas se admiravam, mas queriam saber quem foi que lhe ensinou tal coisa. E nós sabemos que tudo veio de Deus.
É Deus que dá essa sabedoria a cada um que pede e que procura também as instruções. Eu me lembro agora até de Salomão. Você veja que Salomão teve um reino próspero, grande. Por quê? Porque ele foi grande em sabedoria. E aquela sabedoria que Deus lhe deu capacidade, sabe, para gestionar, podemos falar assim, porque ele foi um gestor, ele foi o rei. Ele tinha que governar um povo. E para governar, ele tinha que ter entendimento. Ele tinha que ter, sabe, o conhecimento do reino, de todas as coisas, do que entrava, do que saía, para quem vender, o que comprar, o que trazer, o que não trazer, como qualquer pessoa que administra coisas grandes. E às vezes a pessoa, ela tem fé em Deus, como eu disse, que é o necessário, mas às vezes lhe falta sabedoria, falta ela se instruir mais, falta ela fazer um curso, falta ela fazer uma faculdade, falta ela procurar, sabe, ter entendimento das coisas, até do qual ela trabalha. Por exemplo, eu aqui levo a palavra de Deus, eu tenho que saber a Bíblia, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter o entendimento das Sagradas Escrituras. E a senhora aí no que você faz, a mesma coisa. Se você trabalha, sabe, de repente com padaria, você tem que saber tudo sobre padaria. Se você trabalha, de repente, como cabeleireira, você tem que saber tudo sobre isso, porque as pessoas estão sempre se atualizando, sempre melhorando. E a pessoa, quando não se atualiza, a pessoa, quando não procura evoluir, ela vai ficando para trás. E outros vão tomando o lugar dela. Você percebeu, e foi o próprio Senhor Jesus que falou isso uma vez, que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Eles procuram, eles correm atrás, eles lutam. Eles não ficam só transferindo tudo a Deus. E às vezes o filho da luz, ele quer transferir tudo a Deus. Não, Deus vai me abençoar. Não, Deus vai dar a direção. Mas vem cá, você não tem que buscar a direção? Você não tem que buscar a instrução? Não, Deus vai dar a vitória. Não, Deus vai fazer. Mas vem cá, tudo é Deus, eu não vou ter que fazer nada. Não pense assim. Muitos, por pensarem assim, sabe, perderam oportunidades. Perderam oportunidades. Por quê? Porque não estava preparado. Vamos voltar a falar do dilúvio. Se Noé não estivesse preparado, o dilúvio teria acabado com ele também. Mas ele se preparou. E quando veio o dilúvio, ele estava ali pronto. Ele estava com a oportunidade dele em dia. Seja você uma pessoa preparada nas coisas que você quer. Procure sabedoria, procure conhecimento, procure se instruir, procure entender como fazer, de que maneira fazer, de que forma fazer, para que você também venha poder se destacar. A Bíblia fala que Daniel era homem sábio. A Bíblia fala que José teve sabedoria. Todos aqueles que governaram, que foram grandes, não eram pessoas, sabe, como eu posso dizer, desculpe a expressão, tapadas, pessoas ignorantes. Não, eles tiveram entendimento, conhecimento, sabedoria. Você quer ver um exemplo? O próprio apóstolo Paulo. A Bíblia fala que ele era um homem letrado. Ele era formado no judaísmo. Ele sabia, sabe, se identificar com os romanos. Ele tinha, como se diz, identidade romana. Ele era uma pessoa que tinha muitas instruções e Deus usou ele para poder ganhar muitas outras pessoas, que os outros discípulos, que não eram formados, homens de Deus, mas não tinham, sabe, uma amplitude de pensamento como tinha Paulo, de instrução como tinha Paulo, e ele pôde ser um exemplo, sabe, e ser usado de uma forma muito maior para ajudar os cristãos e até hoje, com as suas cartas e epístolas. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão. Vamos usar a fé, mas vamos usar a fé com sabedoria.
Que Deus te abençoe.